Olá, bem-vinda, bem-vindo ao ASP Talks, o podcast da ASP. Eu sou Clarice Frechiani Lara Leite, diretora cultural da ASP. Hoje eu tenho a alegria, o prazer de conversar com duas representantes da Jovem Advocacia nos seus respectivos estados, a doutora Lívia Madeira, que é presidente da Comissão da Jovem Advocacia do Rio de Janeiro. Doutora Lívia, muito prazer, obrigada por sua presença. Eu que agradeço, eu tô feliz demais de estar aqui na ASP, aqui em São Paulo, falando com vocês, e vai ser, tenho certeza, que uma conversa muito proveitosa. Que bom, obrigada. E a doutora Fernanda Valério, que é diretora da Jovem Advocacia da OAB Paraná. Doutora Fernanda, muito prazer, bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso ASP Talks. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui conversando um pouco com vocês, transmitindo um pouco das nossas experiências com o pessoal que escuta aí o podcast da ASP. Que legal. Pra gente começar, né, a pergunta é: o que é ser uma jovem advogada ou um jovem advogado hoje? Bom, eu acredito que uma jovem advogada, um jovem advogado hoje é aquela pessoa que busca de forma incansável um lugar no mercado de trabalho dentro desse cenário que a gente tem hoje. A gente sabe que existem obstáculos, mas para a jovem advocacia esse obstáculo é um pouco maior. Então, eu digo que os jovens advogados e advogadas da nossa comissão são verdadeiros guerreiros em busca de um espaço nesse mercado de trabalho que é, sim, uma profissão desafiadora. Então, eu falo que a gente bate palma de pé um pro outro, assim, porque é uma luta diária. E você, Fernanda? Eu concordo com a Lívia, né? Regimentalmente, se nós fôssemos estudar, o jovem advogado é aquele que tem 5 anos de inscrição perante a OAB, né? Quando eu estava na faculdade de Direito, eu falava assim, depois de 10 anos eu vou ter o retorno, vai ser só sucesso, só alegria. Eu tô chegando nos 9 e tô dizendo, acho que vai mais aí, uns 5, mais uns 10, porque de fato é uma profissão muito desafiadora, de um crescimento lento, uma criação de autoridade um pouco perene, mas que eu acho que vale muito a pena quando nós encontramos outros colegas, como hoje estou conhecendo aqui a Lívia, que é uma jovem advogada de destaque e que ainda assim entrega do seu tempo para o voluntariado, para o sistema OAB. Eu acho isso fantástico. Que legal. E a opção, acho que é um dilema que todo jovem advogado tem, jovem advogada, de empreender, né, advogar sozinho, sozinha, ou se juntar a alguma banca grande, de menor estatura, trabalhar em empresa. Imagino que essa deve ser uma dúvida perene, né? Como que tá na cabeça da jovem advocacia? Eu falo pelos jovens advogados e advogadas do meu estado, que é o Rio. O pessoal, ele tem uma tendência de abrir o próprio escritório, de começar a empreender. Mas a gente, de alguma forma, não aprende isso na faculdade. Então, a gente conversa nas nossas reuniões que a gente precisa também de palestras sobre gestão de escritório, palestras sobre oratória, porque tudo isso faz parte dessa via empreendedora que o jovem advogado e a jovem advogada precisam hoje. E no Paraná também, o empreendedorismo é a primeira opção da jovem advocacia, ou o pessoal prefere ir para um escritório, para uma estrutura já estabilizada, Fernanda? Eu acredito que no interior do estado, os colegas têm essa coragem um pouco maior de empreender. Na capital, como temos opções, possivelmente o colega ele vai tentar, mas ele também coloca como já segunda alternativa, ou talvez um concurso público, busca uma vaga em um escritório um pouco mais conceituado, arrebanha um pouco de experiência e talvez depois vá abrir o seu próprio escritório. Não é um passo fácil, né? De maneira nenhuma. E essa questão da formação que você falou, Lívia, ela é essencial, né? Tem tanta coisa que a gente não aprende na faculdade, né? A gente aprende o conteúdo, né? Aprende a resolver questões jurídicas, mas todo o resto que está em torno da advocacia e que às vezes é a alma da advocacia, né? Saber lidar com pessoas. Com certeza, é essencial, assim. Eu digo que esses 5 anos da nossa faculdade a gente aprende as questões mais técnicas, mas quando a gente sai, a gente precisa complementar esse ensino com esses pontos que eu trouxe, né? A questão da gestão, a questão da oratória, a questão agora que eu converso muito com ele sobre o branding jurídico, a marca pessoal de cada um. É importante que você se apresente enquanto uma marca, né? Você precisa ser visto o tempo todo. E como é que você vai visto? Como é que você quer ser visto? Então, é uma conversa que a gente tem na comissão, assim, de forma constante, lá no Rio.
Eu acho que é muito interessante o colega também se autoconhecer, porque assim ele pode decidir se ele vai firmar uma sociedade, uma parceria, ou se ele realmente é aquela pessoa que gosta de trabalhar mais dentro de um escritório, porque nem todos os colegas têm essa postura de conseguir comunicar com o público. Então tem um advogado que ele vende, né, o seu serviço, ele se vende, sem mercantilizar a profissão, não é disso que estamos falando, mas tem um advogado que ele vai produzir melhor, tem advogado que vai transitar melhor no tribunal, vai fazer sustentação oral, vai fazer o tribunal do júri. Então acho que o ideal é você se conhecer e ter um projeto de vida onde você quer chegar com uma leveza a fazer essa caminhada. Porque muitas vezes você pode só se comparar com colegas que têm uma outra história, que já receberam uma carteira talvez de um familiar, de um pai, enfim, né? Nós não podemos ter tantas comparações de maneira a tolir a nossa atuação. E com certeza esse ponto, né, de a gente se conhecer, porque eu acho que todo mundo tem qualidades, competências que são inatas. E que é mais leve lidar com elas, né? Mas às vezes é importante também, às vezes na caminhada, na jornada da pessoa, ela faz uma escolha e ela pode ter um aprendizado, ela aprender a gerenciar pessoas, aprender a oratória, né? Eu acho que não dá para forçar uma mudança muito grande, né? Eu acho que esse ponto é essencial, né? Se conhecer. Não, até porque eu acredito, Clarice, que a gente dentro desse universo jurídico, um vai complementando o outro. Hoje a gente tem grandes parcerias, hoje a gente um conhecendo o outro, a gente tira o que um tem de melhor e, enfim, registra uma sociedade e o outro faz uma parceria com uma pessoa que é de um outro nicho, mas que se complementam. Eu, enquanto advogada criminal, eu tenho muita parceria com a advogada familiarista em questões de violência doméstica. Então a gente vai conhecendo, como a Fernanda trouxe aqui, e vai extraindo o que cada um tem de melhor. Que legal. E você falou do branding pessoal da marca, né? Isso eu acho que é uma questão, assim, geracional, um divisor de águas, né? O que era ser advogado há 30 anos, o que é ser advogado hoje. Não dá para não pensar em como lidar com redes sociais, né? E a gente vê, e não só na advocacia, a gente vê em outras profissões isso também, e às vezes um limite tênue de excessos, de questões éticas. Essa também é uma conversa que vem sendo mantida com a jovem advocacia, de limites desse tipo, né, de exposição. Não, lá no Rio, com toda certeza, a gente tem um tribunal de ética, assim, de forma incansável, trabalhando, informando. A gente elaborou uma cartilha agora. A gente conversa nas nossas reuniões e a gente apresenta o TED para os jovens advogados e a gente diz: é importante que vocês estejam aqui enquanto advogado da ativa, advogada da ativa, mas que vocês não venham para cá enquanto advogados que de alguma forma enfim, cometeram alguma infração ética. Né? Ser parte no processo é tudo que a gente não quer na vida, né? E então a gente conversa muito sobre isso. Tem essa questão dessa linha tênue, porque hoje o advogado pega a carteira, a advogada jovem pega a carteira. A primeira coisa que ela vai fazer, o que ele vai fazer é botar uma rede social. E aí ela fala: qual é o limite? Até onde eu posso postar? O que eu posso dizer? O que eu posso publicar? Então, é uma questão muito mais informativa do que repressiva, de alguma forma. Você não pode ter. Não, você pode ter. Desde que você entenda aquilo que você pode fazer dentro desse universo digital que a gente vê, de fato, pessoas cometendo. E a gente não quer que o jovem advogado tenha esse selo, né? O jovem advogado que já começa cometendo uma infração ético-disciplinar. De maneira nenhuma. Eu costumo dizer assim: conheça o Tribunal de Ética e Disciplina de ouvir falar e não de ser julgado por ele. Exato, exato. Mas eu acredito que uma necessidade que nós temos é de nos preocuparmos com o nosso conteúdo. Hoje nós vivemos uma sociedade do espetáculo. E na verdade tem aquele filósofo francês que já há muitos anos escreveu o livro Sociedade do Espetáculo. Então muitas pessoas em diversas profissões confundem, né, o parecer ser com o ser verdadeiramente. Acho que se nós empenhássemos tanta energia em buscar conhecimento, autoconhecimento, conhecimento técnico e tudo aquilo para construir uma imagem, nós estaríamos construindo essa imagem sem perceber, né? E não apenas você fazer um desenho muito bonito de um parecer ser. Eu acho que o essencial é nós construirmos a nossa essência, uma técnica irretocável, né? Cuidar dos nossos clientes, de cada caso, com o atendimento VIP sendo a linha baixa, né, da nossa entrega. Sim. E
ter como mentores, como um lugar para olhar, não apenas essas pessoas que têm vendido essa imagem na internet. Eu acho que o jovem, talvez, por desconhecer o nosso provimento, o nosso código de ética e disciplina, ele toma como correto aquela pessoa que está vendendo essa imagem equivocada. E como eu acredito que a OAB também tem que, pelo seu Tribunal de Ética e Disciplina, observar o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, né? E também a privacidade de um advogado que eventualmente está sendo investigado, enfim, talvez o colega jovem, ele não sabe que aquela pessoa está infringindo, né? Então, assim, como a OAB consegue mudar a sua forma de comunicar, que o advogado, ele precisa observar uma ética que não é a ética do homem médio, é o nosso código de ética e disciplina. Então, acho que a comissão toma também esse papel de trazer esse diálogo, o colega, né, entre nós também, trocarmos essas ideias, termos boa postura de comunicar bem, estar nas redes sociais, estar onde o nosso cliente está e sempre mostrando que a postura do advogado é uma postura diferenciada, né? Eu acho que na rede social a gente tem aquela conversa também, além de nos expormos como profissional, até onde vou expor a minha vida pessoal, até onde vou expor o meu happy hour, minha viagem de família, né? Tudo isso tem que passar por um jovem advogado que talvez em um dia se acostumou muito a ser uma pessoa livre para colocar sua imagem na internet e no outro dia ele já não é mais essa pessoa. Ele é um advogado, ele está vinculado a um órgão de classe que pode, eventualmente, que é o que nós não gostamos de fazer, que é punir esse advogado. Isso esbarra totalmente, assim, na nossa visão lá no Rio, a gente conversa sobre a valorização da advocacia, porque se a gente tem uma pessoa usando uma rede social para esses fins, de certa forma está desvalorizando a nossa classe. Então a gente tem todo esse cuidado, esse trabalho com uma diretoria própria de valorização da advocacia, conversando com o jovem advogado nesse sentido. Sim. Porque isso que a Fernanda falou é muito verdadeiro, né? A sanção ética, ela não é divulgada da forma com que todas essas infrações acontecem, né? E fazem muito mais sucesso. É um desafio mesmo. É um desafio. Porque a OAB tem que ter esse cuidado com o advogado, né? Eu acho que não podemos expor os colegas, né, de maneira nenhuma. Mas nós podemos trazer uma nova comunicação sobre essa postura, né? Eu acho que com o novo provimento do Conselho Federal, nós podemos fazer muita coisa. O advogado que sabe usar bem as ferramentas da rede social, ele pode fazer sua divulgação, de uma maneira muito bacana. É que eu acho que às vezes, assim, vamos imaginar, eu quero tanto falar que houve um sucesso, uma liminar, uma sentença de procedência. No criminal, Fernanda, eu falo, olha, não tem Lili Cantou, porque lá no Rio você consegue um alvará de soltura e o pessoal já posta Lili Cantou. Eu falo, Lili não pode cantar, gente. Pelo amor de Deus, sem decisão nas redes sociais. Eu converso com eles brincam comigo. Poxa, Lívia, não pode nada. Eu falei, Lili vai cantar no seu escritório. Você conversa, o seu cliente sai do complexo lá, no caso, porque eu brinquei da última vez, foi com o complexo de Jericinó, lá em Bangu, que tem, né, o complexo. E eu falei pro advogado, não posta. Conversa com a família do cliente, vai lá, dá a notícia e ponto. Não precisa postar isso nas redes sociais. Mas é difícil. O jovem advogado e a jovem advogada, eles são muito ansiosos. Então, a gente tem que trabalhar ainda com essa ansiedade. Eu falo que a gente precisava ter uma diretoria de psicologia. Eu vou até falar lá esses dias, quando eu voltar, pra gente, dentro da CARD, que é a nossa caixa de assistência, falei, vamos colocar uma saúde mental. Uma saúde mental, exato. Uma bandeira nesse sentido, pra ajudar os jovens advogados. Porque o pessoal chega com esse desespero, sabe? Eu acho que às vezes é uma ingenuidade e eu acredito que é absolutamente legítimo essa comemoração, porque o nosso dia a dia é muito desgastante. Muito. Não dá nem tempo de você falar pro cliente que teve uma sentença de procedência, você tá olhando o EPROC, vou ter que fazer um bagulho de declaração. Então, assim, claro que é absolutamente legítimo. E isso que nos dá o nosso fôlego para voltar no outro dia e continuar atrás da procedência, né? Quando o cliente, um processo assim, que ele tem acesso ou tem um Eu soube antes. Eu te liga, doutora, mas calma, não tem nem 24 horas que essa decisão saiu. E aí, enfim, a gente tem que trabalhar com... E eu penso assim que o importante é as pessoas saberem que você é advogado. E se elas souberem a tua área de especialidade, fica melhor. Então, como eu faço para partilhar aqui com os colegas? Legal. Eu mostro, por exemplo, que eu estou no guichê do INSS. Nós temos lá na OAB um guichê do INSS. Eu coloco a plaquinha que eu estou no INSS. Sua especialidade é previdenciário. É previdenciário. Então, eu coloco ali, vim no guichê do INSS. Ou uma foto da senha, uma foto do guichê.
na rede social, no Instagram, e eu não quero clientes no Instagram me seguindo, porque eles vão dizer, você não está trabalhando, você foi pra praia, você não está pedindo lá, brigando com o juiz, você foi viajar. Então, não quero a minha rede social. Claro, temos que trabalhar vários personagens ali no dia, né? O AB, separar, cliente, escritório, sim. tudo mais. Mas, de modo geral, eu coloco tudo relacionado à Previdência. Na mesa do meu escritório, eu posso colocar uma imagem, claro, vedando todos os dados do cliente, de uma carteira de trabalho, de um guia do INSS. Gente, eu estou comunicando o tempo todo isso. Um livro sobre previdenciário, um evento que eu fui sobre aquela área. Eu acho que isso nós podemos fazer em todas as áreas, né? Você mostrar sempre que está estudando. Então, eu acredito que nós temos várias ferramentas para fazer esse marketing de uma maneira absolutamente coerente com o nosso código de ética. Legal. Você acaba gerando conexão, né? Sim. E é isso que importa pra advocacia. Eu falo, gente, vamos gerar conexão, porque assim você gera relacionamento e ponto. Você tem a linha tênue, mas você não precisa ultrapassar. Exatamente. Aquela superexposição, a ostentação, Sim. né, na advocacia. E a questão da formação, né? A gente estava falando aí de... Vocês sentem um déficit de formação? Vocês acham que o ensino... A gente está pegando uma geração, assim, pós-pandemia, né? Que foi um desafio. Eu sou professora universitária e vejo que... Acho que as coisas estão sendo retomadas agora na universidade. Acho que a pandemia foi um impacto para essa geração. Uma necessidade de continuidade de aprendizado, né? Pós-graduação, advogados precisam continuar fazendo cursos para se especializar. Como vocês veem essa... Eu penso dessa forma. Eu acho que a pandemia trouxe, infelizmente, essa nova geração de pessoas que querem ou foram acostumadas a pegar tudo em celular, e a pessoa antigamente lia um exemplo, né, assim, eu vou ler 3 volumes de direito penal. Hoje a pessoa pega o resumo simplificado do manual prático de 3 folhas para ela estar excelente. E aí você fala, gente, como assim? E eu acho que isso vem muito das pessoas terem ficado em casa, dessa questão toda envolvendo a pandemia. Então a gente tem esse trabalho também na Comissão Jovem de conversar com essa jovem advocacia e estimular essa capacitação. Então, assim, vamos sair da faculdade e vamos entender que a advocacia precisa ter esse constante estudo. E vamos trabalhar esse estudo. Como é que a gente vai trabalhar esse estudo? Em oficinas práticas, em conversas, em diálogos, levando professores, professoras, estimulando a pessoa a ter acesso a esses livros e não ficar muito focado nessa questão de celular, de PDFs, enfim. Eu, particularmente, gosto muito do papel. O pessoal fala, Lívia, você tem seus 30 anos, mas você ainda tem uma mente. Eu falei, tenho e vou continuar assim. Eu gosto de ficha, eu gosto de caneta. A minha agenda, eu tenho agenda física, não tenho nada no meu celular. Mas aí a gente tem muita troca, mas eu acredito que isso tenha sido um reflexo da pandemia. Não tenho a menor dúvida. Eu não consigo dissociar a dificuldade que nós temos hoje no mercado do grande número de faculdades de direito que nós temos, né? Eu acho que, assim, o Conselho Federal tem que agir de uma maneira mais enérgica nessa pauta. Nós conseguimos travar por um período de tempo o curso à distância. Eu acho que, imagine, isso seria um erro, assim, exacerbado. Eu penso que é o curso mais barato para você formar, né? Mas nós não vemos com a mesma quantidade de bacharéis, mestres e doutores. Então, quem é que está formando esses colegas, né? Então, acho que assim, o fator pandemia é um fator, mas é talvez um pouco mais comportamental. Agora, a preocupação com a qualidade do ensino jurídico é algo assim, urgente. Eu ouço alguns colegas falarem, nós já perdemos essa batalha. Eu ouço que isso. Triste. Esses dias eu estava lendo. Não joga a toalha. Eu também não. Não levanta a bandeira branca, gente. Não podemos, esse tema não podemos. Eu li esses dias um discurso de um dos nossos agraciados com a medalha Vieira Neto, que é uma medalha que a OAB do Paraná entrega para uns advogados bastante reconhecidos. E lá em 2002, no discurso dele, ele já falava, nós temos muitas faculdades de direito no Brasil, isso é, né, um contrassenso, não temos qualidade do ensino, não temos mestres, não temos doutores. E assim,
hoje, como o MEC faz a avaliação dessa qualidade, é muito temerário, né? Uma videochamada aí na faculdade e tal, não tem condições. Eu acho que não tem condições. É um estelionato da educação, porque você cria no imaginário de uma pessoa que já tem um olhar romantizado para a advocacia, de que ele vai ter um sucesso Filmes no dia norte-americanos, exatamente, né? Exatamente. Suits. É um imaginário romantizado. E você cria esse imaginário e o colega, o dia inteiro ele trabalha em uma outra profissão que às vezes vai pagar para ele mais do que um curso, um escritório de advocacia vai pagar. E ele fica o dia inteiro ali trabalhando para ir à noite para uma faculdade e ele acredita que 5 anos depois ele vai ser um excelente advogado. Ele não vai ser. E, Fernando, ele consome nas redes sociais aqueles super, ultra, megas advogados bem-sucedidos e aí ele fala, eu vou ser essa pessoa. E não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Porque o estudo dele é deficitário, né? Quando ele termina, eu já conversei com alguns jovens advogados que falavam assim, olha, eu trabalho em uma fábrica e tal, eu sou chão de fábrica e eu ganho lá 8 mil reais, 9 mil reais. Falei, me desculpe, querido, mas agora não saia. Ele falou, não sei o que eu faço, me tornei advogado hoje. Eu falei, espera um pouco, aí planeja melhor a sua vida. Sim. Porque nós não olhamos para quem vai abrir um escritório de advocacia. Eu imagino assim que assim, vamos colocar um exemplo. Você tem lá uma loja de carros. Você precisa ter carros para vender na loja de carros. Então você tem que ter um valor uma que você produção. Eu preciso comprar esses carros para revender esses carros, enfim, né, eu tenho que ter uma funcionária para vender aquilo, alguém do marketing, de tudo. E na advocacia nós não fizemos esse planejamento. Né? Quanto tempo eu vou sobreviver se entrar R$0 no meu escritório? E se eu trabalhar apenas no êxito? Será que eu dou conta de fazer tudo no escritório? Então nós não temos esse planejamento. E quando a pessoa pensa em trabalhar em uma grande banca, ele não pensa como vai ser aquilo, porque a advocacia no seu início, ela era muito mais pessoalizada, uma pessoa sozinha trabalhando, que fazia todas as atividades. Talvez era um advogado, vou colocar aqui no masculino, e uma secretária, né? Lá antigamente, no né? Gênesis, Tempos né? sombrios. Tempos atrás. E esse desenho mudou. Hoje nós já estamos comentando sobre empresas de outros países que vêm aqui ter escritório de advocacia. Como o Brasil vai trabalhar isso? Né? Então, é uma forma completamente diferente de ver a advocacia. E como o advogado tem no seu imaginário a imagem do sucesso como aquele colega com o dedo em riste no tribunal do júri, ele quer aquilo. E ele não pensa que ele pode talvez estar num departamento jurídico, ele pode assessorar empresas, empresários, ele pode talvez ter uma outra profissão como professor, né? Para começar a sua atuação conciliando com a advocacia, que é o que algumas pessoas conseguem fazer, ou talvez ser um advogado de um pequeno município que consiga poder advogar. Então, ele não tem todo um olhar, assim, eu acho que mais amplo das possibilidades que a advocacia Não, e isso, Fernanda, porque o exame de ordem ainda filtra, né? Bastante, se a gente parar para pensar menos nessa... de 20%, né, de aprovação. Então, de fato, é um problema de número de faculdades e iniciativas legislativas que já pensaram em tirar o exame de ordem, seria catastrófico para o nosso sistema de justiça, né? Lembrando que o advogado é essencial para o sistema de justiça. Exato. E também o curso de Direito, ele prepara também os futuros magistrados. Sim. Ele prepara todas as pessoas do ambiente jurídico. Então, a preocupação com a qualidade de ensino, ela é legítima não apenas para pensando na advocacia, né? É em todo o sistema de justiça. E eu acho assim que o filtro da OAB, ele pode em algum momento assim se perder porque nós aprendemos a fazer provas, né? E se você aprender a fazer prova, não quer dizer que você sabe de direito, você vai ser aprovado no exame de ordem. Exato. É igual a gente fala no Rio, né? A CNH, você não necessariamente sai da prova sabendo dirigir. Então você sabe, você treina pra passar e pegar a sua habilitação. Então assim, mais ou menos é o que a gente vê, assim, alguns recortes com o exame da OAB. A pessoa treina pra fazer aquela segunda fase. Ela vai completamente focada naquilo. Depois você pede pra ela fazer uma peça diferente da peça que de repente caiu ou que ela escolheu dentro daquela segunda fase, ela não sabe. Desenvolve. E talvez nós estejamos vivendo nesse mundo tão acelerado, eu acho que em algum momento nós vamos falar, precisamos parar o ritmo que nós mesmos nos impusemos. Um burnout geral, assim, imagina. Esses dias lá no Abiplan nós recebemos as faculdades que fazem a visita institucional, né? E eu muitas vezes acompanho essa visita e uma bacharel falou assim, mas o que a OAB faz pra mim enquanto eu estou esperando ser advogada? Eu disse assim, mas a faculdade de Direito não é uma espera.
Você tem que viver intensamente cada fase, né? Você faça um intercâmbio, você participe de um grupo de estudos, você viva a graduação. Então, como assim você está esperando? Esperando acontecer. Não é uma espera, pelo contrário. É uma construção, é uma né? construção. E tecnologia? Será que esse é um ponto em que a jovem advocacia tem uma vantagem? Porque a gente na ASP tem advogadas e advogados de todas as idades. Cada vez mais jovens, mas um perfil tradicionalmente de advogados, né, mais velhos, mais velhas. E que tem, naturalmente, uma dificuldade maior para lidar com questões tecnológicas, com inteligência artificial. Então, esse é um ponto que a jovem talvez possa sair na frente, fazer mesclar, né? Saber lidar com tecnologia e adaptar isso ao mundo jurídico. Eu acredito. Eu acredito que tenha um pouco mais de habilidade, digamos. A gente fez até recentemente uma oficina prático de uso de inteligência artificial no direito, e foi um sucesso, foi a oficina que lotou, eu acho, pelo interesse. É o tema Exato, da vez. A gente tem um interesse porque os jovens, eles se enxergam, acredito eu, a jovem advocacia se enxerga com essa habilidade, então vamos aproveitar. No Rio, eu posso dizer que o jovem, ele tem essa habilidade, muitas vezes eles usufruem dessa questão, dessa habilidade que eles têm, e tem cada vez mais, assim, aplicado e estudado, a gente tem conversado sobre isso. Essa oficina a gente trabalhou algumas plataformas e foi, assim, um sucesso. A gente trabalhou em tempo real e o pessoal ficou super, nossa, que bacana. Tinha gente que já fazia uso e aí, enfim, debateu com os demais. Foi bem legal, assim. E eu acredito que o jovem advogado e advogada tem essa facilidade. Assim, não tem como a gente dizer e falar, não, acho que o jovem advogado, ele tá no mesmo degrau daquele advogado, daquela advogada mais experiente. Não, acho que ele tem não só o coração mais aberto para trabalhar essa tecnologia, como uma habilidade, porque ele já vem das redes sociais, ele já vem de outras tecnologias. A nossa dificuldade e desafio, acredito, é implementar isso dentro do direito de uma forma organizada, regrada. Então, acho que o desafio tá aí. E não na forma como a jovem advocacia vai se estreitar com a inteligência artificial, porque isso eu acho que já é inerente, eu acho, da jovem advocacia. Muito mais os limites e os desafios de como vai ser essa implementação dentro do direito por eles. Para que não seja algo superficial Exato, e perca, de alguma forma ali, o que a gente precisa ter enquanto advogada, enquanto advogado. Eu acredito que aí é um bom espaço para esse complemento, né? O pessoal mais experiente que não quer mexer com o ChatGPT, talvez alguns tenham resistência, e um jovem advogado. Então, acho que, por exemplo, num escritório de advocacia, ele pode muito bem se complementar. O jovem advogado usar da experiência e da resiliência daquele advogado mais experiente diz, me ajude com isso que é difícil de aprender. Mas eu vejo que algumas gerações mais antigas têm mais capacidade de adaptação do que a geração mais nova. Quem começou com papel, depois foi para a máquina de escrever, depois foi obrigado a digitalizar os autos físicos do processo, foi para o computador e agora está falando em robotização, inteligência artificial generativa. E muitos advogados se adaptam com facilidade. O pessoal antigo, quem quer, se adapta. Se adapta. E aí, talvez, um advogado mais antigo, ele tem mais capacidade financeira para dar conta de sobreviver com mais facilidade nesse meio tecnológico. Porque, em algum momento, se essas ferramentas se tornarem bastante caras, o acesso a toda essa tecnologia se tornar caro, a jovem advocacia pode ficar um pouco atrás, porque aí não vai ter condições de sobreviver no meio de quem tem capacidade financeira. Foi também um desses motivos, por exemplo, que eu não concordo tanto com a possibilidade de patrocínio em rede social, porque eu acho que é impossível colocarmos todo esse patrocínio na mesma página do Google, 1.500.000 advogados na página 1 do Google. Não conseguimos isso. Então, o que você faz? Você começa a colocar valor nisso aí, e o jovem advogado, que tem talvez menos potencial financeiro, não vai conseguir concorrer com tanta facilidade. Então, acho que o caminho é esse complemento, né? Essa conversa junto, ajustada, né? A energia
sinergia do jovem advogado com o advogado mais experiente. E todos nós vamos ter que nos adaptar, né? Eu acho que conhecer as ferramentas, porque o direito ele tem que estar em todos os lugares. O advogado ele vai precisar assessorar a criação dessa ferramenta, né? Como isso vai se comportar no ambiente legislativo, no entendimento dos tribunais, se é que isso vai, eu acho que vai, infelizmente, para os tribunais, nós que vamos criar esse comportamento, né, do judiciário. Exato. E acho que não posso perder o gancho de falar assim, da importância das entidades associativas para também dar esse subsídio para jovem advocacia, né? Aqui na ASP a gente tem muitas ferramentas que justamente é algo muito caro para você ter sozinho, né? Um e-mail que faça videoconferência, uma ferramenta de inteligência artificial, gerenciador de processos. Acho que essas, e sei que as OABs também facilitam a advocacia da jovem especialmente. Acho que isso é essencial, né, para dar esse empurrão no diminui começo. O obstáculo, isso não tem a menor dúvida, assim, além de conectar com a jovem advocacia, diminui o obstáculo do início de carreira. Com certeza. E a gente aprende, né, com as demandas da jovem. Eu acho que é uma troca que pode ser feita também nas associações e não só nos escritórios e nos ambientes de trabalho, né? Eu acho que essas instituições, elas têm que estar na frente, né? Avisando os advogados, olha, eu estou aqui para te ajudar se isso for uma dificuldade. Eu estou aqui para trazer esse suporte, esse subsídio. Eu acho que a OAB, assim, primordialmente tem obrigação de trazer esse suporte, de estar na linha de frente dessas discussões e da implementação dessas ferramentas. Eu acho super importante. Que legal. Legal. Exato. Fernanda, Lívia, muito obrigada pela nossa conversa. Foi ótimo o nosso bate-papo. Eu que Sejam agradeço. bem-vindas. Voltem sempre ao nosso ASP Talks. Olha que eu volto. Eu sou carioca. não chama que eu volto. Eu tô bem, bem feliz de estar aqui com vocês. Enfim, a ASP, ela ajuda e diminui, como a gente estava terminando aqui o nosso papo, esses obstáculos da jovem advocacia. Então, eu, enquanto estou presidente da OAB Jovem lá do Rio de Janeiro, estar aqui com vocês realmente é bem gratificante. E isso mostra o prestígio que a ASP tem com a jovem advocacia. E muito me orgulha estar aqui representando o Rio nesse bate-papo com vocês ao lado da Fernanda, representante do Paraná. Fico bem feliz e já aceitei o convite e estou de volta. Já estaremos aqui. Muito legal. Foi realmente uma experiência bem bacana, porque nós saímos hoje, cada um do seu estado. E para mim está sendo um dia bem bacana mesmo, conhecer essa estrutura. E nós temos essa parceria lá da OAB do Paraná aqui também com a ASP. Eu quero que todos os colegas lá também tenham esse senso de pertencimento aqui com a associação. Acho que nós temos que ter esse olhar de comportamento de irmandade, de urbanidade, de comunhão de um advogado com o outro, pensando assim na nossa ética, nas nossas prerrogativas, como classe mesmo, né? E eu fico muito feliz, né, de participar aqui com vocês. Vou aceitar o convite também, principalmente se a Lívia vier junto também, porque eu gosto de ouvir esses sotaques diferentes do Brasil. Isso eu acho que é muito enriquecedor e espero que nós tenhamos contribuído, né, Lívia? Com certeza. Com os colegas. Até porque, Fernanda, lá no Rio a gente também tem a parceria com a ASP, então o jovem advogado, a jovem advogada, ele, enfim, conhece a estrutura que tem. E hoje a gente foi na unidade Jardim Paulista, fiquei encantada com aquela estrutura toda. E por isso que o nosso convite a gente já aceitou e a gente já vai marcar a data. Aqui. E a ASP, né, é legal mencionar isso, porque a ASP é originalmente de São Paulo, mas hoje está em todo o Brasil, a Associação de Advogados. Isso só nos fortalece, só nos une. Com certeza. Nos faz crescer. Muito obrigada novamente. Agradeço a você que nos acompanha também, sempre no ASP Talks. Siga acompanhando nossos próximos episódios. Muito obrigada, um abraço.